Olá, irmãos. Um bom dia para vocês que vão me assistir nessa quinta-feira. O evangelho dessa quinta está em São Mateus, capítulo 7, versículos 21, depois do versículo 24 ao 27. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, o evangelho dessa nossa quinta-feira nos deixa uma pergunta para nós refletir. E a nossa casa ficará de pé? Isso é uma pergunta que Deus já nos deixa claro bem no título. E a nossa casa ficará de pé? Será que a casa minha, a casa sua, meu amigo e minha amiga, será que vai ficar de pé até no dia do nosso julgamento? Ou será que, conforme a nossa caminhada, quando vir as provações, será que vai acabar aí na ruína? Ou vai ser aquela casa que vai ficar em pé, não importa o que aconteça? Meu amigo e minha amiga, aqui entra a palavra-chave. Que a casa que fica em pé é aquela que ouve a palavra de Deus e põe em prática. É essa que Deus nos ensina. É por isso que no começo do evangelho lá, Deus falou: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino de Deus. Porque todos nós podemos chegar até Deus e falar: oh, nós somos seu filho. Sim, todos nós somos filhos de Deus. Isso aí não tem como negar. Então é por isso que Deus fala que nem todo aquele que diz que é filho dele vai entrar no reino de Deus, mas vai ser aquele que ficar de pé. Só vai conseguir alcançar a glória eterna somente aquele que conseguir ficar de pé na tua batalha. Ou seja, somente aquele que ouve a palavra de Deus e as põe em prática. É por isso que logo Deus também fala que o reino de Deus é semelhante àquele homem que construiu a casa sobre a rocha. Vieram as enchentes, investiram contra aquela casa e ela, porém, não caiu. Porque ela estava edificada sobre a rocha. A rocha é a palavra de Deus. Meu amigo e minha amiga, é por isso que então Deus aqui nos fala. Igual que, e a nossa casa ficará de pé? Depende. Depende muito do que nós escolhemos fazer, das coisas, das atitudes que nós fazemos, do que nós cremos. Depende muito. Não tem como nós descobrir se vai ficar em pé ou se vai cair. Só quem vai saber é você mesmo e Deus. Para você ter certeza se a sua casa vai ficar de pé, você precisa aqui fazer um exame de consciência e pensar: você está obedecendo a palavra de Deus? É por isso que Deus fala: aquele que entra no reino de Deus é aquele que ouve a palavra do meu Pai e as põe em prática. Então logo ele entra nessa parábola e conta sobre essa pequena parábola de construir a casa sobre a rocha e aquele que construiu a casa sobre a areia. Aquele que construiu a casa sobre a areia são aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas não pratica. Ou seja, não se prepara, não acaba buscando a conversão a tempo, não acaba procurando a mudar de vida. Aí quando vem as enchentes, quando vem as provações, quando vem as perseguições, as dificuldades, a tua fé morre. Ou seja, a casa vai abaixo e é levada pela correnteza. Por quê? Porque ele não se preparou, não construiu a casa no lugar adequado. Ele não colocou a sua fé nas mãos de quem deveria ser colocado, ou seja, em Deus. Colocou a fé em si mesmo,
no mundo, quis uma vida fácil. Porém, aquele que constrói sua casa sobre a rocha, que é Cristo, que é a própria palavra viva, são aquele que obedece a palavra. Aquele que obedece a palavra de Deus e põe em prática, esse é aquele que constrói a tua casa sobre a rocha, ou seja, esse sim vai sim conseguir alcançar o reino de Deus. O título aqui fala, e a nossa casa ficará de pé? A única casa que ficará de pé é somente aquele que ouve a palavra de Deus e põe em prática. Ou seja, ouve a Cristo, porque a palavra viva é o próprio Deus. O verbo divino se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus é o próprio Cristo. É aquele que ouve Jesus Cristo, é aquele que ouve Deus e põe a tua fé em Deus. Faz a vontade de Deus, faz o que Deus manda. Ou seja, é aquele que põe a tua fé, a tua confiança em Deus e procura buscar Deus em primeiro lugar. Aí sim, você está construindo uma casa sobre a rocha, que é Cristo. Aí quando vir as tempestades, as provações, em vez de você pedir socorro a si mesmo, ou ao mundo, ou à família, você vai recorrer primeiramente a Deus. E Ele já tem todas as palavras, todas as respostas para te ensinar, para te pastorear. Porém, aquele que já constrói a casa sobre a areia é aquele que não procura preparar, não procura buscar uma confissão diária ou depender mensal. É aquele que não procura obedecer a Cristo, não põe Deus em primeiro lugar, põe a sua esperança em si mesmo, no mundo, nas pessoas, e não se prepara. Quer as coisas somente fácil, aí quando vem as provações, aí quando vem as batalhas, por ter sido uma coisa fácil, por não ter obedecido a Cristo direito, quiser fazer as coisas do jeito dele, quando vem a tempestade, a tua fé morre, a tua ruína, a tua morada acaba indo à ruína. Porque não escolheu a pessoa adequada para confiar, não quis obedecer os ensinamentos da maneira certa, quis fazer de qualquer jeito. É mesmo quando constrói uma casa sem alicerce, ou seja, sem fazer a base direito, sem colocar a régua adequada, sem usar um prumo. Quando vai ver, a casa está toda torta. Quando vê a tempestade forte, a parede começa a rachar e depender vai à ruína. Por quê? Porque não quis seguir as orientações da maneira certa, não quis usar os verdadeiros equipamentos. Mesma coisa da fé. Deus nos dá os equipamentos, nos dá o Espírito Santo, confissões, palavra de Deus, mandamentos, sacramentos, as doutrinas da igreja. E aquele que obedece, quando vinha as tempestades, vinha as provações, vai sim conseguir passar, porque está obedecendo a Cristo. Mas aquele que não obedece, o pecado domina de repente, e logo quando vai ver, ele já está no caminho errado. Portanto, meu amigo e minha amiga, a casa só fica de pé se nós construir em um lugar adequado, que é em cima de Deus, que é obedecendo a Cristo, buscando a Deus, obedecendo a palavra, pondo Deus em primeiro lugar. Aí sim, a nossa casa, sim, vai ficar de pé. Amém, irmãos? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Deixe o like quem deixou, se inscreve no meu canal que não é inscrito. Ative o sininho para receber o vídeo diário da Palavra de Deus. Um bom dia para vocês que vão me assistir nessa quinta-feira. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua Mãe Maria Santíssima e nosso glorioso São José.